Eu quero começar por Fernando Collor. Collor está preso. Entendo o que aconteceu. Vai. O ex-presidente Fernando Collor está preso. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta sexta a transferência do ex-presidente para uma ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. Como é ex-presidente da República, Collor ficará em uma cela individual do estabelecimento prisional. Moraes tomou a decisão sobre o local da prisão depois de audiência de custódia de Collor na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, onde ficou detido antes da transferência. Então, pronto, ele está preso. Agora a gente precisa entender direito o que aconteceu. Vamos falar mais um pouquinho do momento da prisão. Mas antes da aposta de que a minha mulher lá na sala dela esteja ouvindo o programa, né? Eu peço, meu amor, me traga meu celular, porque eu esqueci lá no nosso quarto. Eu preciso dele para falar com os meninos da produção. Tá bom, querida? É isso. Bom, momento da prisão. Vai, teve momento da prisão, o Collor disse, não fui abusado, estava tudo certo, vai. Durante a audiência, o ex-presidente pediu para ficar preso na capital alagoana em vez de ser transferido para Brasília. Ele contou que foi preso no aeroporto de Maceió quando estava embarcando para a capital federal, onde se entregaria às autoridades. Negou que tenha havido qualquer irregularidade no momento da prisão. Mais cedo, a defesa de Collor pediu ao STF a concessão de prisão domiciliar para o ex-presidente, que, segundo os advogados, apresenta comorbidades graves e idade avançada, 75 anos. Vamos ver. O pedido, a defesa tem o direito de fazer, né? Agora, está preso por quê? Qual foi a condenação? Por quanto foi condenado? Por que razão? Havia provas, não havia provas? Lembrando, insisto, esse caso não nasceu em Curitiba. Esse caso não passou pelo Sérgio Moro. Esse caso não... As razões da nulidade que disseram respeito a Lula, outras decisões do Toffoli envolvendo o caso do Odebrecht, nada tem a ver. Esse caso tramitou desde sempre no Supremo Tribunal Federal. Ah, mas eu quero chamar de Lava Jato. Pode chamar, mas não é Lava Jato. Não é Lava Jato. Entende? E eu tô achando, Vale Bene, que eu descobri que minha mulher não tá ouvindo o programa. Hein? Acho que ela falou assim, não chega, Reinaldo Azevedo, eu tô cansado de você já. Né? Nos últimos 39 anos, é muito tempo, né? Vai fazer em maio, 1º de maio, 39 anos. Mas a gente fala 37. Com ela. Hã? A gente fala aqui com ela, peço pro pessoal da produção. Isso, Augustão, vê se você consegue. Muito bem. Vamos lembrar o que aconteceu? Vai. Sim, para lembrar, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão imediata de Collor ontem à noite, depois de negar um recurso da defesa que tentava adiar o início do cumprimento da pena. Em 2023, por um placar de 8-2, o ex-presidente foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Os votos divergentes, então, foram dos ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. Segundo a Um pouquinho, Vale Bene. Vale, só um minutinho. Toma atenção. Ele já tinha sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 8-2. Tá bom? 8-2. Depois tem de fazer a pena. Aí nós vamos falar da pena, mas vamos lá, siga aí, vai. Vamos nessa. Segundo a sentença condenatória, Collor recebeu 20 milhões de reais da UTC Engenharia para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC, justamente para a construção de bases de distribuição de combustíveis. Os pagamentos foram feitos entre 2010 e 2014. Também foram condenados os empresários Leoni Ramos, sentenciado a 4 anos e 1 mês de reclusão, e Duarte Amorim, condenado a penas restritivas de direitos. Então, tá claro o que aconteceu até aqui? Tá claro. Sim. Aí tem a pena. Então, 2 ministros votaram pela absolvição, 8 pela condenação. Aí, que pena nós vamos dar? Regra. Mesmo que você vote pela absolvição, à hora da pena, quem votou pela absolvição também vota. Tá certo? E aí, teve uma divergência. Teve a pena que a maioria votou, e teve uma diferença que foi de 6-4 pela pena de 8 anos e 10 meses. Vamos lá, Vale Bene.
Vamos lá, Collor foi condenado a essa pena de 8 anos e 10 meses, nesse caso por 6-4, além de Gilmar e Mendonça, votaram em penas menores os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli. Isso motivou os chamados embargos infringentes, que a gente vai explicar o que é, que foram rejeitados pelo ministro Moraes, ordenando a execução imediata da pena. Exatamente. Então, a pena teve divergência. Eu peguei, não estava ouvindo o programa. Disse que deu uma cochiladinha, vale bem. Love you. Tamo atenção. Condenação, 8-2. Pena, 6-4. 4 ministros votaram por uma pena menor. Além do Mendonça e do Gilmar, que tinha absolvido, também o Dias Toffoli e teve mais um, o Nunes Marques. Isso. Tá? Quando? Presta atenção. Tem uma coisa que chama embargos infringentes. O que é embargo infringente? Numa votação da turma do Supremo, que tem 5 ministros, se você tiver, Arthur, pelo menos 2 votos para absolver, você tem que fazer outro julgamento. Não é que começa tudo do zero, você tem que fazer uma outra votação. Para que os ministros falem, atenção, tem 2 divergências importantes aqui. Os outros 3 não querem rever a sua posição? Eu tô sintetizando, é um pouquinho mais complexo isso, mas essencialmente é isso. Isso chama embargo infringente. Quando é uma votação do pleno, você precisa de pelo menos 4 votos divergentes. Mas atenção, tem que ser 4 votos pela absolvição. Aqui foram 4 votos pela absolvição? Não. Pela absolvição foram 2. A divergência de 4 votos é uma divergência quanto à dosimetria. E foi por isso que o Alexandre disse, esse recurso de vocês é protelatório, execute-se a pena já. Eu estou explicando o que aconteceu. Não existe embargo infringente para divergência de pena. Tá claro, meninos? Sim. Quando há absolvição, sim. Então, absolveu. 2 absolveram. Na turma, 3 condenaram. Vamos fazer uma outra votação para ver se algum daqueles 3 muda de ideia? Porque se mudar de ideia, você inverte o placar. No caso do pleno, 4 votos pelo menos. Aí pelo menos 2 tem que mudar. Né? Aqui era só uma divergência de pena. Aí o Alexandre falou, não cabe esse recurso, então execute-se a pena imediatamente e mandou prender. O Gilmar tem uma posição divergente desde o começo. Como esse julgamento estava sendo feito no plenário virtual, ele pediu para que levasse para o plenário físico. Deve ter considerações a fazer. Então vamos lá, destaque do Gilmar. O ministro Gilmar Mendes pediu destaque e suspendeu a análise da decisão que determinou a prisão de Collor. Antes da solicitação do decano, o ministro Flávio Dino já havia acompanhado o relator. Apesar do pedido de destaque de Gilmar, Edson Fachin e Barroso anteciparam os seus votos e acompanharam Moraes. 6 ministros ainda precisam votar: Carmen Lúcia, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Dias Toffoli. No ano passado, Cristiano Zanin se declarou impedido. É isso. Então, vamos ver qual vai ser a questão a ser levantada pelo Gilmar Mendes. Divergência, racha, Gilmar e Alexandre vão sair no tapa. Acho que não. Acho que não vão sair no tapa. O ministro Gilmar Mendes sempre tem questões relevantes a colocar. Vamos ver qual é. Não é? Eu estou explicando o que aconteceu. Agora, fundamentalmente, é uma besteira esse negócio de que agora Collor é o único punido da Lava Jato. Este caso não tem a ver com a Lava Jato. É que chamou Lava Jato, tudo Lava Jato. Esse caso tem a ver com a BR Distribuidora. Mas foi derivado de lá, mas não foi com a turma de Curitiba. Denúncia foi oferecida pela PGR.
oferecida diretamente ao Supremo. Tramitou o tempo todo no Supremo. Mas os que acompanharam Alexandre consideram que o peso das delações foi irrelevante. O que contou mesmo foram provas, evidências de lavagem de dinheiro, de depósitos feitos pela UTC ao longo de 10 meses, se a minha memória não falha de quando acompanhava isso, na conta de Collor. No valor, segundo a sentença condenatória, de 20 milhões. Então, mas é mentira que ele seja o único punido dessa leva de coisas que insistem em chamar Lava Jato. Uma marca, digamos, publicitária. Tá certo? Essa é a verdade. Então está se fazendo muita confusão por aí. Né? Agora o Collor vai ser o único punido da Lava Jato. E o Lula? O que o Lula tem a ver com isso? Os processos do Lula foram anulados porque havia um juiz incompetente e suspeito. A causa não era dele, além da suspeição. No caso do Odebrecht, das anulações, concorde-se ou não do Dias Toffoli, o argumento é outro. De irregularidades no curso do processo. Aqui não. Aqui não. Então, mas aí, o Sérgio Moro da vida, o Flávio Bolsonaro, aí resolveram pegar uma caroninha, né? Que carona? Vamos lá. A prisão de Collor serviu como pretexto para que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro voltassem a atacar o Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, bolsonaristas ironizaram o fato de a corte ter anulado as condenações do presidente Lula, mas mantido a de Collor. O senador Flávio Bolsonaro defendeu o ex-presidente e afirmou que ele está sendo vítima de um ato de ódio de Moraes. O filho 01 de Bolsonaro escreveu o seguinte: o ex-presidente foi vítima de mais um ato de ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro ao negar monocraticamente o segundo embargos, né, ele colocou esse S a mais, da defesa de Collor, alegando selo protelatório, o que não é o caso, diz ele entre parênteses. Alexandre cerceia ilegalmente a defesa e mostra exatamente como pretende fazer quando Bolsonaro for recorrer da decisão que o condenará, entre parênteses, jogo de cartas marcadas. Alexandre converte o alto significado do Estado Democrático de Direito em uma promessa frustrada pela prática autoritária de poder. Nada com... E aí coloca uma frase no fim, né, uma frase de efeito. Sim, não, ele cita o Konrad Hess, que é um jurista alemão, nada compensa a ruptura da ordem constitucional, e é verdade, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da Constituição. O filho de Bolsonaro publicar isso aqui, o filho do golpista, que está defendendo golpistas, é uma vergonha. Agora, o que é curioso, né? Isso é curioso. Porque o advogado do Bolsonaro falou que ele tem do Collor, que ele tem comorbidades, né? E está pedindo a prisão domiciliar. Mas o Collor falou que não tem. Aí. Ele contrariou o advogado. Durante a sua audiência de custódia, o Collor disse que não tem doenças e não faz uso de medicamentos. Mas no mesmo dia, só que mais cedo, a defesa dele havia dito que ele tem comorbidades e tal. Olha, um homem de 75 anos que não faz uso de medicamentos nessa idade, vale bem, eu estou ficando meio envergonhado aqui com os meus 63. Eu dou os parabéns, né? Porque ele também era um esportista, né? A gente tem que se lembrar, não é? Então, tem contradição, né? As contradições do Supremo em relação à Lava Jato, vai e vem do Supremo com a Lava Jato. Que Lava Jato, uma ova? Lava Jato, uma ova. Vão estudar. Tem nada a ver com Curitiba, tem nada a ver com as razões das anulações do Lula, do caso do Odebrecht que está com o Toffoli. Nada a ver. Tramitou o tempo inteiro no Supremo.
Tribunal Federal. Entendem? E quando o Gilmar apresentar o voto dele, suponham que não vai se estapear com Alexandre de Moraes. Não conversei com eles. Puxa, vocês vão se bater? Né? Porque eu não sou louco de fazer esse tipo de pergunta. Mas... Acho que não. Acho que não. Né? Não adianta tentar se divertir por aí. É inútil. Procurem outra causa. Tá? E também não custaria nada estudar o devido processo legal. Seria bacana. E ele estava afiliado ao PRD, o tal de PRD disse que nem sabia disso, né? E que ele está expulso do partido. E Carmen Lúcia antecipou o voto no caso Collor, portanto 5-0, faltando um voto para manutenção da prisão, enfim, da condenação, enfim, sem alterações.